Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, minisséries, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para famacine@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz e a bênção de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam. A Sura da Abundância. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Por certo, nós te demos Al-Kawthar. Então ora teu Senhor e mola as oferendas. Por certo, quem te odeia será ele o sem posteridade. Agora continuamos com o Sheikh Ahmad Mazloum contando a história de uma forma inusitada do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Falando sobre a revelação do Alcorão, é importante a gente fazer uma importante observação. A revelação do Alcorão ocorreu durante 23 anos. Durante 23 anos da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele recebia a revelação de Deus Altíssimo seja. A primeira revelação ocorreu quando ele tinha 40 anos. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam morreu aos 63 anos. Por que estou a falar isso? Porque iremos contar muitas histórias que ocorreram durante a vida do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Muitas histórias da mensagem, da transmissão da mensagem de Deus às pessoas em Meca, às pessoas em Al-Medina. E são histórias que servem como lição para o muçulmano em todos os lugares e em todas as épocas. E estas histórias estão repletas de versículos do Alcorão Sagrado. Ou seja, o Alcorão Sagrado não foi revelado de uma só vez, mas foi revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conforme os acontecimentos. Por isso, a última história que citamos, dissemos sobre a reação que Abu Lahab teve ao ouvir que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam publicou às pessoas que é mensageiro de Deus. Abu Lahab insultou o profeta. Aí Deus revelou versículos do Alcorão Sagrado ao mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, no qual ele fala sobre Abu Lahab. Então, este é o realismo do Alcorão. Com esta observação, nós aprendemos que o Alcorão é real. Foi revelado para fazer parte da nossa vida, para ser aplicado em nossas vidas. O Alcorão Sagrado não é apenas um livro de ordens, não é apenas um livro que tem parábolas, que tem histórias dos antepassados ou que tem profecias sobre o futuro. O Alcorão tem tudo isso. Porém, o Alcorão, acima de tudo, é uma orientação para o ser humano. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam representa este ser humano. E aí o Alcorão é revelado a ele como orientação para ele e é exemplificada esta orientação pelo profeta e pelos companheiros que estão a viver na época da revelação e estão a aplicar
aquilo que o Alcorão Sagrado orienta naquela época e serve como lição para nós, como orientação para nós em nossas épocas. E isto foi revelado no Alcorão Sagrado. Uma das exigências feitas pelos opositores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naquela época foi que o Alcorão deveria ser revelado para ti de uma só vez. Por que você não traz o Alcorão de uma só vez para nós? Por quê? Porque eles tiveram a informação dos judeus e cristãos que a Torá foi revelada de uma só vez. Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, recebeu os mandamentos de uma só vez. Que o Evangelho foi revelado de uma só vez. Então, Deus Altíssimo seja revelou no Alcorão Sagrado esta exigência feita pelos opositores de Muhammad. E qual foi a resposta que Deus Altíssimo seja deu a eles? E qual foi a resposta que Deus Altíssimo seja deu ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ele falar para eles? Em árabe nós lemos assim: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Wahida, uma só vez. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. A tradução aproximada: aqueles que não creem dizem que houvesse sido revelado o Alcorão de uma só vez. Aqueles que não querem crer dizem ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: por que o Alcorão não foi revelado para você de uma só vez? Aí depois vem a resposta: o fragmentamos assim para com ele te tornarmos firme o coração. A primeira razão: firmar o coração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque ele tem orientação, Deus está com ele, acompanha aquilo que os seus opositores dizem, exigem, fazem contra ele. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. E fizemo-lo ser recitado paulatinamente, ou seja, aos poucos, e eles não te chegam com exemplo algum, sem que cheguemos a ti com a verdade e a melhor interpretação. E sobre isso, nós podemos exemplificar com as histórias que estamos a contar agora. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viveu em Meca durante 10 anos. Depois emigrou para Al-Medina, onde viveu 13 anos de sua vida e faleceu, alaihi salatu wassalam. Nos 10 primeiros anos de sua vida, onde ele viveu em Meca, os versículos do Alcorão Sagrado revelados a ele continham apenas o monoteísmo, o esclarecimento através da razão da ilegalidade da adoração aos ídolos. Ou seja, o primeiro ponto é: olha, só Deus merece adoração. Deus é único. Monoteísmo. E os ídolos não merecem adoração. São deuses, divindades que vocês inventaram. O segundo ponto também, o esclarecimento da crença na ressurreição. Que por que devemos seguir a religião? Devemos ser submissos a Deus, seguir a mensagem, seguir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque existe julgamento, existe ressurreição. Um terceiro ponto importante também, são revelados vários versículos que aconselham os muçulmanos nesta época a terem paciência, porque são perseguidos. Então, não cabe nesta época serem revelados versos que contêm ordens, leis, regras. Como eu vou estabelecer regras agora para este povo, para este grupo, sendo que eles ainda não têm a crença, sendo que eles ainda não têm condições de aplicar estas regras? Aqui também a lição, aqui cabe a lição
da transmissão do Islã, da da'wa para o Islã em nossa época. Por exemplo, uma pessoa chega e fala: não, eu não vou me tornar muçulmano porque eu não vou poder beber. Quem foi que disse para ele que ele não vai poder beber? Em primeiro plano, inicialmente, apenas deve-se falar sobre crença. A partir do momento que a crença entra no coração dessa pessoa, aquilo que vem depois, de regras, proibições, isso é menos importante inicialmente. Isto se constrói sobre a base forte que é a crença. Então, na época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, durante os 10 primeiros anos de profecia, não se falava sobre regras. Assim também a pessoa que ainda está a aprender, a pessoa que ainda quer saber sobre a religião, quer saber sobre a mensagem, sobre que eu ensino a ele? Sobre que eu ensino a esta pessoa? Sobre a crença. O fato de que Deus Altíssimo seja é a única divindade. O fato de que existe ressurreição e julgamento e vida eterna. O fato de que Deus é que estabelece a lei, não os homens. Depois de a pessoa crer absolutamente nisso, vem a regra. Então, no período de Meca, que são os 10 primeiros anos, os versículos do Alcorão revelados ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam só falam sobre crença e sobre conselho dirigido aos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que tenham paciência por causa das adversidades, da perseguição que irão sofrer. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Muhammad al-Bukhari. Que Allah subhanahu wa ta'ala ilumina a nossa vida e nos deixe aproveitar essas histórias e nos protege contra todas as tentações que podem desviar a gente do caminho certo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. E eu abro agora para você, se alguém tem uma pergunta, pode fazer e fica na vontade. Provavelmente ela fica no Oriente, mas onde fica exatamente, os sábios dizem que na China, né? Naqueles lugares, né? A gente não sabe exatamente onde está. É porque era um lugar entre duas montanhas, na verdade. Aquela barreira, entre duas montanhas que ele usou muitas coisas bem fortes, né? Para ninguém conseguir assim furar ou derrubar aquela barreira. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou, tem alguns ditos que falam sobre a figura, né, dessas pessoas. São pessoas que têm características diferentes, são seres humanos, né, como nós, mas têm características diferentes dos olhos, assim, bem pequenos, são pessoas baixinhos, né, que têm... O profeta citou algumas características desse povo, que estão nos ditos do profeta. Eles têm capacidade de gerar 1000, se cada um deles. Então são muitos, né? Eles têm uma vida longa, mas mesmo assim eles conseguem ter muitos filhos.
sinais, vai ter sinais que a gente chama sinais do dia do juízo final, porque ninguém sabe, na verdade, a data exata do fim do mundo, né? Mas o profeta se falou sobre sinais que quando a gente vê esses sinais, podemos assim perceber que, mas em geral, estamos assim, estamos chegando, né? Estamos cada vez. Mas olha, eu prefiro assim não aprofundar muito nesse assunto, sabe por quê? Porque para nós o que é mais importante não é o dia do juízo final em si, o último dia do juízo final. A gente tem mais um dia que é para nós mais importante. Esse dia que é o nosso fim. Então, quando você não precisa se preocupar pelo final, assim, o fim do mundo, você tem que se preocupar pelo seu fim, porque o juízo final para você, no dia que você vai morrer. No máximo 100 anos, né? Vamos ser. Então, você tem essa... Por isso, quando vem uma pessoa, perguntou ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, o profeta de Allah, quando vai ser o dia do juízo final? Uma pergunta simples, né? O profeta fala, quando vai ser o dia do juízo, vai ser a ressurreição? Aí o que o profeta respondeu para ele? Ele não respondeu a pergunta, ele respondeu para ele a coisa que ele deveria se preocupar. Ele falou, o que você preparou para ele? Então, isso que você tem que se preocupar. O fim vai chegar, não tem como. Não se preocupe, vai chegar o fim. E não importa seja amanhã ou seja daqui 1000 anos, ou 2000 anos, ou 100 mil anos. Mas para nós o mais importante é o nosso fim, o fim pessoal. Porque para você não tem mais como voltar para fazer nada, entendeu? Então você tem que se preparar para esse fim, que é o juízo final mais perto para você. Mas mesmo assim a gente podemos falar, mas dentro do limite. A gente não tem muita coisa, muito conhecimento. Porque as pessoas elas começam a falar, eles colocam datas, né, no dia tal, no ano tal, não sei o que vai. Isso aqui. A primeira coisa é só contra o Alcorão Sagrado, porque o Alcorão ele confirma que ninguém tem esse conhecimento. Conheça o Islã. قولوا الله A Sura dos Homens. بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. قل أعوذ برب الناس Dize, refugio-me no Senhor dos homens, ملك الناس o Rei dos homens, إله الناس o Deus dos homens, من شر الوسواس الخناس contra o mal do sussurrador, o absconso, الذي يوسوس في صدور الناس que sussurra perfídias nos peitos dos homens, من الجنة والناس seja ele dos jins, seja ele dos homens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. E agora ficamos com as palavras do Sheikh Rodrigo Rodrigues. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
Amma ba'd. O sussurro do Satanás para o fiel é diferente. Ele te lembra das tuas virtudes, para te achar uma desculpa para ti. Deus é perdoador. O Satanás não fala para você, Deus castiga, Deus é severo. Não, o Satanás vai falar no teu ouvido, Deus é bonzinho, Deus é perdoador. Tu merece. Pô, tu está no Brasil, você está no Brasil, não dá nada, depois você pede perdão. O Satanás sussurra desse jeito. Só que ele toca isto. O Satanás lança isso na pessoa. Agora, quem é que vai? É o Satanás ou você? É a pessoa. Daí é o íntimo. Então o Satanás, ele chama a pessoa só uma vez. Só dá um assovio. Só falou, vem, pode entrar, tá liberado. E agora, quem é que vai? É o íntimo. Aquilo que está no íntimo da pessoa, aquilo que ela costuma ver e escutar é que vai conduzir ela. Aquilo que ele costuma escutar e ver é o que vai conduzir ela. Isso é a questão importantíssima. Então o Satanás ele sussurra direto no coração. O Salaf, a primeira geração dos muçulmanos dizia, um dos piores perigos, o maior perigo do pecado é ser, por causa do pecado, você ser privado da luz de Deus. O problema do pecado não é o pecado em si, mas você ser privado da luz de Deus. Começa a fazer coisas erradas, a ponto de sentir gosto só com aquilo. Sente falta daquilo que Deus odeia. E começa naturalmente fugindo daquilo que Deus ama. Então o pecado arrasta o seu irmão, que é o outro pecado. Continue. Então Satanás ele sussurra no coração dos humanos. Sussurrar significa convidar o indivíduo a obedecê-lo com palavras ocultas. Bom, repetimos que tipos de argumentos que Satanás usa. Para o virtuoso, vai te lembrar das coisas boas, qualidades, não é? Ah, você merece, tu reza, tu jejua, tu é bonzinho, tu lê o Corão, tu vai na aula, tu faz a oração. Não dá nada. Esse é o sussurro do Shaitã. Este é o sussurro do Satanás. E é mais perigoso. É o mais perigoso. E daí, do nada aparece aquele cara das antigas. Pô, meu, aí, quanto tempo do cursinho, vamos lá. Daí vai. Daí, se a pessoa não tem um exercício espiritual forte para manter, segurar, ela vai que um doce. Continue, por favor, Majid. Sussurrar significa convidar o indivíduo a obedecê-lo com palavras ocultas, que chegam ao coração, mas sem fazer ouvir som. Peraí, como que estas palavras chegam no coração? Através do ouvido. Ou através... Não tem outro caminho para o coração a não ser isto. Depois do ouvido, escutar e observar, só vai satisfazer o toque. Ou provar. Não tem outro jeito. Continue. Ou seja, palavras que não se manifestam. Em seguida, Allah esclarece que há dois sussurradores. Agora sim. Genial e humano. Quem é que sussurra então? Shaitã. Mas tem dois tipos de Shaitã. Satanás humano. E o Satanás jin. Lê agora para nós, por favor. Que existe entre os gênios e os humanos? Sabe a diferença, não sabem? Gênio não é uma pessoa inteligente. Foi traduzido gênios, eu não sei porquê. Mas jin é uma criatura oculta. Nós não vemos eles, porém eles os veem. Foram criados do fogo, sem fumaça. Vamos falar dele. Continue. O demônio dos gênios sussurra nos corações dos humanos. E o Satanás também sussurra nos corações dos humanos. E quanto ao sussurro do demônio dos humanos, ele se apresenta como um conselheiro preocupado e ilude. Então, sua palavra é lançada ao coração, fazendo o demônio dos gênios penetrar com seu sussurro. Ok, o sussurro do Satanás, pessoal, minuto. O sussurro do Satanás é o coração, cai no coração. O sussurro dos humanos... Não, o sussurro dos humanos é quando a pessoa dá o conselho mal. Chega assim e fala, cara, vai que dá, não dá nada. É o ser humano. E o pior, né, Sherman? É os humanos
Shayatin al-Jinn ou Shayatin al-Ins? Qual é o pior? O Satanás dos humanos ou o Satanás dos Jinn? Se você fala, A'udhu Billah, leu o Corão, o Shaitan dos Jinn desaparecem, fogem. Mas o cara do seu lado é o Shaitan, você leu o Corão, ele está ali no seu lado. Você leu o Corão, ele rebate. É pior. Então tem pessoas que são Shaitan, a gente não sabe, né, Sheikh? Tem pessoas que são o próprio Shaitan e a gente não sabe. A'udhu Billah. Continue. Disse Ibn Abbas. Lembram do Ibn Abbas que eu falei agora há pouco? De novo ele falou aqui. Olha só que bonito. Presta Todo atenção. recém-nascido nasce com o sussurrador em seu coração. Peraí. Toda recém-nascido. Parto normal, cesariana, chocadeira. Todo recém-nascido. Cegonha, né? Todo recém-nascido nasce junto com ele, né, Sheikh? Um Karin. Em árabe chama-se Karin. Nasce alguém para sussurrar. Todo recém-nascido. Nós aqui, todo mundo. Todo mundo tem um, então. Todo mundo tem um. Outro hadith, né, Sheikh, fala que quando a criança quando chora é porque o Shaitan... A criança quando chora é porque quando o Shaitan... O momento que a criança chora coincide com o momento que o Shaitan beliscou. É o tapinha. Então o Shaitan nasce junto com o ser humano. Esse que fica com a nossa cabeça incomodando. Deus é maior. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus sabe mais. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.